Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje eu venho falar sobre o filme John Wick 4 Baba Yaga. Eu já alerto que os primeiros 30 minutos não são exatamente muito animadores, vai melhorar bastante depois, mas esse comecinho dedica tempo demais para estabelecer conexões com John Wick 3 Parabellum. Ele chega inclusive a copiar algumas cenas. Uma perseguição no deserto, uma cena de luta no Japão são parecidas demais com o que veio antes. A trama pode até parecer um pouco uma paródia de tudo que aconteceu até então, porque ela coloca uma ampulheta gigante em cima de uma mesa, ela vira um festival de sotaques muito fortes e bastante caricatos, e também de frases de efeito como uma morte boa só vem depois de uma vida boa. Até as cenas de luta são muito mais picotadas, fragmentadas na montagem nessa primeira parte. Para quem acompanhou os filmes até então já descobriu que as cenas de ação são geralmente em longos planos sequência. Parece até que o diretor Chad Stahelski baixa um pouco as expectativas no começo para não surpreender muito mais depois, porque o que vem são cenas de ação e luta muito intensamente coreografadas, filmadas, iluminadas ao longo de 2 horas e 50 de narrativa. Pode parecer longuíssimo, mas acredite, o ritmo é surpreendentemente bom e ágil. E essa é a vantagem de ter na direção um dublê e um coordenador de cenas de luta. O Chad Stahelski tem uma filmografia muito maior participando de cenas de ação do que dirigindo, e essa foi uma sacada muito grande dos estúdios que apostaram nesse homem para criar cenas de luta mais verossímeis, que parecessem mais intensas. Por isso o John Wick 4 investe em algumas daquelas que se tornaram as marcas principais da franquia, que são acentuadas aqui. Por exemplo, a ideia de que as lutas têm muito esforço físico. Parece que é muito duro e cansativo lutar, os personagens estão todos ofegantes, tanto os mocinhos quanto os bandidos no final. As balas não são infinitas, então depois de disparar contra vários adversários, o John Wick precisa se proteger num canto, recarregar, colocar um novo cartucho e voltar a atirar ou roubar as armas das pessoas que ele acaba de matar. E mesmo os figurantes que não têm nome, que estão atrás de uma máscara, não morrem apenas com um disparo à distância. É preciso dar muitos tiros, é preciso dar muitas facadas. E as cenas são mais longas porque elas demonstram que para você matar alguém, ou centenas de pessoas, você precisa se esforçar demais. Nesse sentido, é ótimo ter como protagonista alguém como Keanu Reeves, que nunca foi um cara extremamente forte, musculoso. Ele não vem das artes marciais como vários ícones do cinema de ação. Ele também não é conhecido como um sujeito muito expressivo. Ele mesmo reconhece isso, ele se parodia, mas isso serve a atenuar um pouco o absurdo ao redor. Se fosse algum ator com uma propensão ao humor, pensa no Dwayne Johnson, pensa no Jason Statham, no Vin Diesel, isso seria apenas uma grande paródia de ação, mas aqui não existe esse tipo de humor engraçadinho e autorreferente. Depois de cada matança, John Wick está de fato muito sério e tentando se proteger até a matança seguinte. A propósito dessa matança, ela é banhada em muita luz forte e neon. Os filmes sempre foram muito coloridos desde o primeiro John Wick. Isso se repete aqui em Baba Yaga porque a gente vai ter muita luz azul neon, verde neon, vermelho neon. Mesmo dentro de um metrô de linha comum, existe por acaso um vermelho neon para banhar a cara do John Wick, algo que não é nada realista como todo o resto da trama. Mas o que sobressai disso tudo é uma aparência fabular de que as mortes se transformam num espetáculo, como um show mesmo de música, por exemplo, sobre um palco. Tem uma cena muito impressionante de luta numa balada em Berlim e as pessoas continuam dançando enquanto John Wick está esfaqueando, lutando, matando pessoas logo ao redor na pista de dança. O mundo nunca para em cenas como, por exemplo, em Paris, onde eles vão estar a pé lutando no meio do trânsito do Arco do Triunfo, ou então na escadaria que leva ao Sacré-Cœur. A coreografia dos corpos, que é muito bem posada, muito bem iluminada, parece cada vez mais o mundo da performance. Um mundo pop e fashion que é super assumido e, felizmente, atenuado pela expressividade muito neutra do Keanu Reeves. You're going to die. Maybe not. Essa iluminação e esse uso de cores muito fabular, muito fantástico, que permite unir o submundo de cidades muito diferentes onde a trama se passa, como Nova York, Berlim, Osaka e Paris. No caso de Baba Yaga, Paris é a cidade principal, e não é por acaso que muitas das cenas ocorrem em pontos turísticos da cidade. A gente lê nos letreiros no final que existiu um grande sistema de dedução fiscal, exatamente como o Brasil tenta fazer, como a cidade de São Paulo tenta fazer, para atrair filmagens aqui. O sistema de dedução fiscal, que é muito criticado por uma direita que não entende muito bem como ele funciona, é o motivo pelo qual grandes cidades como essa conseguem ter produções gigantescas desse porte. Além disso, chama atenção em Baba Yaga, como já tinha chamado um pouco nos filmes anteriores, mas se intensifica aqui, o fato de que as mortes não são exatamente motivadas por ódio à pessoa que você está matando. John Wick é uma pessoa perseguida por muitas gangues de vários países, existe um momento em que a caça é permitida, existe um preço estabelecido. Mesmo no rádio, uma locutora avisa a todos os caçadores de recompensas de Paris em que bairro eles se encontram e continua atualizando ao vivo a perseguição ao John Wick. A gente tem amigos matando amigos, nunca porque eles odeiam uns aos
outros apenas porque eles são obrigados a honrar dívidas do passado ou compromissos com outras pessoas. Isso é importante para fugir desse ideal hollywoodiano de mortes por honra, eu preciso honrar a minha esposa que morreu, a minha filha foi sequestrada. Nada disso, aqui a morte é apenas uma questão de negócios. Isso pode despertar a impressão de que a vida ou a morte pode ser apenas um jogo e exatamente o que ocorre no Baba Yaga. Porque, por exemplo, a gente tem uma perspectiva que lembra muito a do videogame. Tem uma ampla perseguição numa casa, ela é filmada em plongé, que a gente diz, ela é filmada do alto, quando a gente vê apenas a cabeça, o topo da cabeça dos personagens e os tiros sendo disparados, e parece muito a dinâmica de um videogame. Mais pra frente, o destino de gangues poderosíssimas é determinado por um jogo de pôquer ou então por cartas viradas ao acaso. Viver ou morrer aqui é apenas uma questão de sorte ou azar. Dessa vez, os criadores correm sim o risco de ter uma trama inchada demais, com histórias paralelas demais e muitos personagens coadjuvantes para equilibrar. Tem o Chain, o Winston, o Marquês, interpretado pelo Bill Skarsgård, tem o Ninguém, tem a Akira. São muitos coadjuvantes que nem sempre ele dá conta de colocar a contento. Mas tem algo que realmente impressiona aqui, são as cenas de ação, as lutas sozinhas. Elas ocupam mais de metade da narrativa e tem um motivo para isso. Tem algo que beira o domínio do absurdo cada vez que o John Wick enfrenta adversários, porque ele vai bater, atirar, socar, esfaquear. Esses adversários levantam, voltam para atacá-lo de novo. Ele tem que se defender mais uma vez. Parece quase um mito de Sísifo. A saga John Wick, assim como vinha acontecendo, por exemplo, com Missão Impossível, serviu para elevar nossa expectativa em relação à luta. Hoje é cada vez mais difícil nos contentar com, sei lá, pessoas que atiram a distância de maneira muito fácil, acertam o adversário a 300 metros de distância, ou dão um soco que nem parece acertar o adversário. Isso que muitas pessoas reclamam de que, não, o cinema de ação hoje em dia é muito marmelada, o cara leva 30 tiros e continua vivo. Isso também existe em Baba Yaga, ele sobrevive a uma quantidade de ataques impensável, mas não é de maneira nada fácil. Nessa analogia dos videogames, a gente pode dizer que o John Wick dessa vez enfrenta uma série de fases cada vez mais difíceis, em cenas que duram 20, 25 minutos cada uma, rumo a um chefão no final, e que nisso ele vai perdendo a vida dele, ele vai perdendo sangue, ele vai ficando cada vez mais exausto. No final, eu acredito realmente que John Wick represente o que existe de melhor no cinema de ação hoje em dia, de mais impressionante, e que muitos outros ícones de ação, os Vin Diesel, os Jason Statham da vida, ainda precisam suar e aprender muito para chegar no nível que o Missão Impossível e o John Wick atingiram. É isso, eu espero que você goste de John Wick 4, deixe seu comentário, também siga o canal, ative as notificações para esse trabalho continuar a crescer e também acompanhe os textos publicados em meiamargo.com. Até a próxima!